Eu sou um idiota por fingir ser demitido quando os clientes ficam sem paciência comigo? Eu sou um estudante do ensino médio com um emprego de fim de semana em um café. Meus colegas de trabalho que trabalham comigo, nos finais de semana são James, o filho dono, ele vai para a minha escola. Ele é um gerente de turno, mas não é uma coisa formal, ele é um cara amigável. Depois tem a Daniele, uma estudante universitária que às vezes trabalha nos finais de semana também. Então, às vezes, os clientes chegam e ficam com raiva de coisas tão pequenas, como literalmente ficarem bravos sobre nada, com algum pedido. Não sei se eles já estão de mau humor e procurando alguém para descontar a raiva ou sei lá o que. Como quão triste você tem que ser para ser um cara adulto jogando sua raiva em cima de crianças do ensino médio e da faculdade, ao pedir seu café. Então James e eu estávamos brincando sobre se divertir um pouco com eles, e esperançosamente, tirá-los de nossas costas. Então um dia eu estava no trabalho e algum cara estava tendo um temperamento ruim sobre como não fazemos o café quente o suficiente. Que eu não pude fazer nada porque dei para ele direto da máquina, e estava muito quente na hora. Então James entrou e chegou dizendo, "Senhor, tem um problema aqui", e o cara começou a esbravejar com ele também. Então ele estava dizendo, "Ok, isso é inaceitável, você está demitido." Comecei a agir muito triste, tipo, "Não, por favor, não me demita, minha família precisa do dinheiro, eu preciso desse trabalho, por favor." E ele brincou de ser um idiota comigo, dizendo para eu tirar o avental e ir embora. O rapaz irritado começou a recuar, dizendo, "Não é um grande problema, você não precisa demiti-la por causa disso." Eu não quis dizer isso e James disse, "Não, nós nos orgulhamos do melhor serviço ao cliente, e se meu funcionário não agrada o senhor, nós iremos demitir ele." Claro que depois de todo aquele drama eu ainda tinha meu trabalho, estávamos apenas atuando. E já fizemos isso algumas vezes, sempre que um cliente perde a paciência com Daniele ou eu, James invade e demite a gente. E quase todas as vezes, a pessoa que entrou com raiva vai pedir desculpas e dizer que não quis fazer isso. É meio satisfatório, fazendo com que as pessoas percebam que suas ações podem realmente ter consequências. De qualquer forma, eu estava contando isso para meus amigos da escola e alguns deles acharam que era uma brincadeira maldosa, deixar alguém ir embora achando que tinha demitido alguém que precisa desesperadamente do dinheiro. Eu sou um idiota? Homens, entenda uma coisa, se você está trabalhando ou estudando, não existe nada que a sociedade tenha direito de cobrar de você. Eu estou vendo alguns desabafos sobre homens não se sentindo másculos o suficiente, ou achando que não correspondem a algumas expectativas biológicas. Não é forte, não é alto, não é másculo, não tem barba, não tem 25 centímetros de pênis, não tem voz grossa. A coisa mais alfa que você pode fazer é parar de se importar com essas merdas. O cara que é respeitado não é só por estar nesses padrões, mas porque ele se dá valor. O cara que você gostaria de imitar teria a mesma energia se ele fosse gordinho ou baixinho. A gente não tem controle sobre como a maioria do nosso físico é, mas a nossa saúde, a higiene, alimentação e mental, tá totalmente dentro do nosso controle. Ou se não está, deveríamos sempre tentar chegar em um ponto onde isso está no nosso controle. E sobre sexo? Amigo, a grande maioria das pessoas não transa nem um quarto do que diz que transa, ainda mais homem, que, infelizmente, tem que falar que transa para conseguir transar. Transar é trabalhoso, tem que ter lugar, a pessoa, método contraceptivo, transporte. E além de tudo, não significa absolutamente nada. Você não vai virar outra pessoa e nem sua vida vai ter mais sentido porque você está transando. Você não deve isso a absolutamente ninguém. Já comentei em alguns posts que eu sofria uma pressão gigantesca do meu pai para ser hetero-alfa comedor, sendo que nem ele era. Isso me afetou pra caramba e eu sofri muito. Entrei em depressão por causa disso. Eu entendo como você deve estar se sentindo. Mas não saia do caminho, não mude sua moral por nada. Se você está trabalhando ou estudando, não existe nada que a sociedade tenha direito de cobrar de você. Se você trabalha ou estuda, mas à noite joga e come comida industrializada, você está apenas se divertindo, você não é mais nem menos homem que ninguém.
Se você trabalha ou estuda, mas à noite abre o Team Fortress 2 para dançar com o server inteiro, você não é mais nem menos homem que ninguém. Se você trabalha ou estuda, mas à noite esmaga peso na academia para ficar trincado e isso te motiva, você não é mais nem menos homem que ninguém. Se você trabalha ou estuda, mas à noite sai na caçada de mulher porque você realmente gosta desse processo, você não é mais nem menos homem que ninguém. Se você trabalha ou estuda, mas à noite desfruta da companhia da sua esposa e filhos, você não é mais nem menos homem que ninguém. O que você faz ou deixa de fazer no seu tempo livre é problema seu. Hoje em dia, eu mantenho a casa, e ganho mais do que meu pai jamais sonhou em ganhar. Hoje ele me respeita, eu nunca apresentei uma namorada sequer para ele, e ele nunca me viu segurando a mão de uma mulher. Mas ele me respeita, porque eu exijo isso em ambos, atitude no que eu faço da minha vida. Se eu fosse gay e chamasse o Ricardão para vir no meu quarto, ele ia ter que respeitar. E se não respeitasse? Dane-se. O dia que a encheção de saco pagar seus boletos, aí você começa a se importar com ela. Bola pra frente que tem coisa pra caramba que você poderia estar fazendo. Para de se preocupar com essas bobagens, para de seguir o coach quântico do queixo quadrado do Instagram, para de achar que abrir uma startup, ou arrumar uma mulher a contragosto vai te fazer mais homem, ou humano. Você tem valor, você é capaz e sabe o que precisa fazer, para expor esse valor. Corre atrás do que você gosta, e do que te dá tesão de viver. Ontem conheci uma pessoa da família e preferia nem ter conhecido. Ontem na ceia de Natal fomos à casa de um tio, encontrar a família. Este tio levou um filho dele que eu nem conhecia. O cara tem 40 anos, casado e com filha. Eu tenho 21 anos e moro com meus pais. Todo o tempo que ficamos lá esse cara ficou me encarando, e olhando meu decote de um jeito bem tarado. Se isso não bastasse por ser constrangedor, quando eu fui sair do banheiro ele entrou me empurrando para dentro e deu uma apertada forte, e colocou a outra mão na nuca para me puxar para beijar. Disse que estava sonhando comigo. Dei um empurrão nele, que quebrou uns vidros de cosméticos, no banheiro, o box de vidro também quebrou, virou pó, todo mundo ouviu e ficou um clima horrível na casa. Fiz um escândalo e fui embora. Na saída, a mulher dele me pediu desculpas e disse que ele faz isso quando bebe um pouco. Isso mesmo, ela aceita a situação. O que eu deveria ter feito? Eu sou uma idiota por não ter feito algo a mais. Eu sou uma idiota, por não punir minha filha por ter rejeitado uma criança autista. Minha filha de 16 anos é muito bonita, ela está no ensino médio, e no ponto em que as pessoas estão se apaixonando por ela, os demais adolescentes estão chegando ao ponto de incomodar ela. Ela odeia isso e não vê sentido em namorar, e começou a ser muito direta sobre isso. Ela é muito popular na escola e houve um incidente com um dos meninos que a intimidou, quando ela disse não ao convite de um deles para ir ao cinema. É uma merda para ela, e eu me sinto muito mal por ela. Agora estávamos no piquenique da escola que acontece antes do início do ano novo. É legal e ela consegue sair com seus amigos. Agora, há um garoto em sua classe que está apaixonado por ela há um tempo. Achei que tinha acabado quando ele desistiu depois que ela rejeitou o cartão dele. Ele é autista e eu realmente achei que ele demorou um pouco para entender por causa disso. Aparentemente não. Ele confessou a ela no piquenique e ela disse não novamente. Eu estava por perto e fui socorrê-la. Ele começou a tentar convencê-la a conhecê-lo. Minha filha retrucou e disse a ele: me deixe em paz, seu maluco, eu já te disse tantas vezes. Logo fomos embora depois disso. Tenho recebido ligações sobre ensinar tolerância à minha filha, e que ela precisa ser punida por isso. Tenho defendido ela nisso tudo. A mãe da criança autista ligou e me chamou de babaca quando soube que não estou punindo ela. Eu sou uma idiota? Muitos pais pensam assim. Sim, eu a ensinei a rejeitar as pessoas de maneira gentil e firme. Não está funcionando para aquele garoto. Esta é a 4ª vez que ela o rejeita. Ela deixou isso bem claro no Dia dos Namorados. Ele não vai parar. Além disso, a escola era uma droga quando ela sofria bullying. Então estou sem saída, e não sei mais o que fazer.
Eu sou uma idiota por chamar minha colega de trabalho de vadia intrometida, depois que ela insistia em saber o salário do meu marido. Meu marido e eu, ambos com 33 anos, estamos juntos desde a faculdade. Ao longo dos anos, ele teve uma trajetória de carreira bastante bacana. Ele é um desenvolvedor quantitativo pleno e ganha cerca de 10 vezes mais o que eu ganho, e eu ganho um bom salário. À medida que ficamos mais ricos, aprendi que as pessoas ficam mais intrometidas. Amigos, conhecidos, parentes, você escolhe. No começo, eu me preocupava com as perguntas intrometidas, mas desde que fiz 30 anos, adotei uma atitude de não leve merda nenhuma. Quando as pessoas me perguntam quanto ele ganha, eu não digo mais nada. Aprendi da maneira mais difícil que dar um número exato pode ter consequências ruins. Minha colega de trabalho de 25 anos, é nova e já tem bastante reputação. Muito faladora, maliciosa, fofoqueira, vocês entenderam? Você pode apenas dizer que ela anseia por riqueza e status. Ela usa um monte de itens chamativos de grife e está sempre perguntando às mulheres no escritório quais dos homens são solteiros. Na última sexta-feira, nosso escritório organizou um happy hour, à tarde. Ela se aproximou de mim e perguntou como foram as férias recentes de meu marido e eu na Europa. Eu disse a ela que correu bem e resumi brevemente o que fizemos. Então a conversa foi mais ou menos assim. Então o que seu marido faz? Ele trabalha com finanças. Nossa, ele deve ganhar uma tonelada então para levar você em todas essas férias luxuosas. Espero que não se importe que eu pergunte, mas quanto ele ganha em um ano? Sim, temos muita sorte de ele ganhar um bom salário. Oh, vamos lá, não vou contar a ninguém. Quanto ele ganha em um ano? Milhões? Eu prefiro não dizer, mas ganha muito bem. O que ele não permite que você dê um número exato ou algo assim? Não, só prefiro não dizer. Você pensaria que o arrogante seria aquele com dinheiro, não aquele sem. Você deveria aprender a aceitar um não como resposta e quando parar de ser uma vadia intrometida. É uma lição valiosa. Então eu sorri para ela e fui embora. Mais tarde, alguns colegas de trabalho me procuraram e disseram que ela estava chorando e saiu mais cedo e que eu deveria me desculpar por chamá-la de um nome rude. Eu recusei. Contei à minha mãe e ela disse que fui muito rude com a nova garota e que ela é jovem e pode não entender totalmente a conversa sobre salário. Acho que ela tem idade suficiente. Meu marido está totalmente do meu lado, mas disse que talvez eu devesse fingir desculpas por causa da política do escritório, com o que concordo um pouco. Mas ainda assim, eu sou uma idiota?